Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Enfermagem, Urgências e Emergências. Nesta aula vamos trabalhar o item 2 do seu material, Assistências de Enfermagem em Emergências, e especificamente vamos falar sobre o RCP. Na aula anterior nós falamos do PCR, que é a parada cardiorrespiratória, e aqui nós vamos aprofundar e falar sobre o tratamento da PCR, que literalmente é a reanimação cardiopulmonar. É um fator bastante importante você saber fazer a reanimação. Na prática, em sala de aula, nós vamos praticar literalmente a RCP para você poder entender que existem alguns aspectos importantes da prática que devem ser feitos para garantir qualidade e eficiência na restauração de uma parada cardiorrespiratória, que em algumas situações sim é possível, ok? Vamos lá. Bom, como você já sabe, existe uma cadeia de sobrevivência quando falamos de atendimento de parada cardiorrespiratória no ambiente pré-hospitalar. No ambiente hospitalar, as situações aqui elas já vão estar mais rápidas, porque literalmente, como você está dentro do hospital, vamos iniciar literalmente já com a massagem, chamando a equipe para ajudar, e vamos iniciar com a cardioversão ou desfibrilação, dependendo da situação, porque o médico já vai estar ali presente. No ambiente pré-hospitalar, ou seja, fora do ambiente hospitalar, nós vamos ter então que inicialmente vamos reconhecer uma situação de parada cardiorrespiratória e também fazer a comunicação pedindo ajuda para as instituições de suporte e emergência, como o SAMU, como o Corpo de Bombeiros, por exemplo. Nesse sentido, o próximo passo sempre vai ser iniciar imediatamente a reanimação cardiorrespiratória com a massagem cardíaca, reiniciar posteriormente com a desfibrilação quando esse desfibrilador estiver presente, posteriormente com o transporte dessa vítima até o atendimento mais rápido possível de emergência 24 horas e posteriormente lá ela vai ser feito o atendimento avançado de emergência com soluções, com medicações também e é o atendimento posterior para até a sua recuperação e saúde. Bom, essa cadeia de sobrevivência, ela é importante que tem que estar ligada à sua mente quando for fazer o atendimento pré-hospitalar, porque é a partir dele que vamos garantir a execução adequada do atendimento à parada cardiorrespiratória. Lembrando que a avaliação ela é importante para a identificação, literalmente, de uma situação de parada cardiorrespiratória, onde você vai fazer a avaliação de nível de consciência e também da presença ou não de pulsos, sinais vitais, vai fazer a solicitação de ajuda, delegando várias ações importantes e também afrouxar as roupas e posicionar esse paciente na posição adequada para iniciar imediatamente a RCP, que a gente chama de massagem cardíaca, ok? Há várias literaturas na internet e também no seu material, mas é importante que a gente utilize sim a literatura mais atualizada a respeito desse quesito de RCP em emergências. E o padronização de protocolo atualizado em relação à RCP é iniciar imediatamente com a massagem, ok? Antigamente nós tínhamos protocolo que era iniciar com ventilações, então está desatualizado e o protocolo mais atualizado ele vai ser circulação, começar inicialmente com a massagem cardíaca, depois eu vou verificar vias aéreas e fazer ventilações, dando o suporte à massagem cardíaca que já se iniciou, ok? Então nós temos internacionalmente várias instituições que trabalham fazendo pesquisa das efetividades desses procedimentos. E a cada 2 anos, mais ou menos em média, nós temos uma atualização desses quesitos, como por exemplo a Associação Americana, Norte-Americana do Coração para emergências, e nesses quesitos de atualização a gente sempre está atento para justamente praticar o mais atualizado que vai ser mais efetivo para o paciente. Bom, a ressuscitação ou reanimação cardiorrespiratória é um conjunto de medidas, não é somente a massagem cardíaca. Então, como é um conjunto de medidas, entra em consideração a avaliação do paciente, chamar ajuda, ter ali também todo o suporte medicamentoso quando for possível, ter também desfibrilador quando for possível, ter também um médico para fazer a prescrição, a intubação desse paciente, ou seja, dar sequência no atendimento especializado, ok? Essa situação é uma situação gravíssima quando eu falo de parada cardiorrespiratória. E a reanimação, ela é literalmente uma forma de tratamento da parada cardiorrespiratória. Quais são as causas da parada cardiorrespiratória de maneira em geral? Elas são multifatoriais. Podem acontecer por traumas, pode acontecer por infarto, pode acontecer por traumatismos, intoxicação, eletrocução, afogamento, estado de choque, sufocamento, ou seja, existem várias causas. E o nosso papel na emergência não é identificar a causa, é fazer a tratativa ali emergencial do momento,
ok? Então a parada cardiorrespiratória, ela se manifesta através da perda de consciência. Então como que a gente vai identificar? Perda de consciência, ausência de movimentos respiratórios e inexistência também de pulso, pupilas dilatadas e sem reação também à luz. Pele, lóbulo da orelha, a língua, base de unhas também, eles vão estar mais arroxeados, que vão estar literalmente cianóticos por conta da falta de oxigênio. O que fazer então antes de uma RCP? Verificar o estado de consciência da pessoa, que é importantíssimo, que é aquela avaliação do nível de consciência e também dos sinais vitais, como já falamos, perguntando sempre em voz alta se você pode ajudá-la. Lembra que você vai fazer um estímulo motor e também um estímulo verbal, e a pergunta vai no subconsciente dela estimular ela a dar uma resposta se ela estiver consciente, ok? Não faça muitas perguntas nesse momento para não gerar um estímulo controverso e literalmente não ter resposta nenhuma. Então faça somente uma pergunta, faça o estímulo motor, uma pergunta, estímulo motor, uma pergunta, estímulo motor, uma pergunta. Ok? Repetindo então 3 vezes esse processo. E nesse sentido também, em caso de negativo de ter nenhuma resposta, não se mexeu, não trouxe nenhuma resposta verbal, não teve nenhum grunhido, por exemplo, como um som sendo emitido pelo paciente, você vai entender que ele está em parada cardiorrespiratória. Simples assim, e inicie imediatamente a massagem cardíaca. É fácil e é simplesmente nesse protocolo que é a melhor maneira de se iniciar a massagem cardíaca. Se ela for feita de maneira efetiva, de maneira correta, não vai trazer nenhum dano à vida do paciente. Se ela for feita de maneira errada, a massagem cardíaca pode trazer sim um dano, como uma fratura na costela, por exemplo. Ok? Vamos lá. Então você procedeu com a avaliação, fez os passos adequados e iniciou a massagem cardíaca. A massagem cardíaca, como que eu vou realizar na prática, tá? Eu vou deitar esse paciente no chão rígido ou numa superfície rígida em 180 graus de costas para baixo, ou seja, posição dorsal. Vou colocar as duas mãos sobre o centro do tórax do indivíduo e deixar literalmente os braços esticados com os dedos cruzados. Então na prática, o que a gente vai fazer? A gente vai manter os braços esticados, cruzar os 2 dedos e eu vou sempre posicionar essa região aqui da palma da mão, tá bom? Sobre a região external. Então lá no paciente eu também tenho uma localização adequada. Eu vou acompanhar rebordo costal até encontrar um ossinho que eu tenho aqui, tá? Que é o apêndice xifoide. Vou contar 2 dedos e a partir desses 2 dedos, bem no centro do tórax, eu vou posicionar essa região aqui das palmas das mãos. Essa é a região adequada e correta para fazer a massagem cardíaca. Não é do lado direito nem do lado esquerdo, onde simplesmente a população acredita que está o coração. Feito isso, então, eu vou fazer as compressões, ok? Com o peso do meu corpo. Essa movimentação, eu vou fazer a movimentação somente na bacia. O resto, eu tenho que entender que é um bloco. Ok? Nós vamos fazer essa prática em sala de aula e você vai relembrar essas situações. E devem ser realizadas aí de 80 a 100 compressões, e existem padrões específicos também. Aqui a gente sempre preza por compressões rápidas, efetivas para o paciente. Lembrando que a gente em repouso, o adulto, né, o ser humano adulto em repouso, ele tem ali batimentos cardíacos que varia de 60 até 100. Por que eu vou fazer em torno aí de 80 a 100 vezes por minuto, professor, a massagem cardíaca? Porque possivelmente, como a gente não tem muita prática e não pratica isso todo dia, eu vou errar várias, mas eu quero acertar bastante. E nesse sentido, então, de fazer compressões rápidas, eu estou proporcionando literalmente a circulação, e se eu errar uma ou outra por conta de cansaço, por exemplo, literalmente eu vou ter uma grande quantidade de acertos, ok? Lembrando que se eu estiver na posição correta, você não cansa tão facilmente. Ok? Por isso que é importante essas dicas que eu vou passar aqui, tá bom? Importante também não interromper a massagem cardíaca a partir do momento que você iniciou. Por isso que inicie na posição correta, tenha pessoas ali também para substituir essa posição junto com você. Nesse sentido, então, o que a gente vai fazer? O paciente está deitado, se precisar expor, eu vou expor. Em algumas situações a gente não vai expor o tórax da pessoa, por exemplo, em caso de mulheres, ok? Mas é importante também retirar o sutiã, no caso das mulheres, por exemplo, por conta do sutiã aramado, ok? Aquele que tem um arame aqui na base, porque ele pode tanto machucar você que está sendo o socorrista, quanto machucar a própria vítima. Ok? Porque a gente vai estar pressionando e esse arame ele pode estar perfurando a pele da pessoa. Então isso pode trazer um trauma. Só nessa situação a gente vai retirar o sutiã, mas ela vai continuar literalmente não exposta, tá bom? E é importante eu entender isso. Bem, depois que eu visualizei e coloquei esse paciente nessa posição, a gente vai pelo rebordo costal, tá? A gente vai encontrar o apêndice xifoide, que é uma cartilagenzinha, um ossinho que a gente tem bem aqui na boquinha do estômago. Eu vou contar 2 dedos e aí eu posiciono a palma da mão acima desses 2 dedos.
Essa é a posição adequada, ok? Conto 2 dedos e eu posiciono aquela parte da palma da mão bem no centro do peito, tá bom? Ou seja, sobre esse osso que é bem duro que a gente tem aqui, que é o osso externo, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu entrelaço os dedos, estico os braços e eu vou fazer um movimento só lá na bacia, tá? E esse movimento eu vou repetir até as quantidades de vezes adequadas para o padrão necessário, tá bom? Lembrando que os seus braços eles têm que estar num alinhamento de 90 graus com o tórax do paciente e eu vou fazer a movimentação somente aqui na bacia, entendendo então que tudo agora aqui é um bloco único e eu vou fazer a movimentação somente aqui na bacia, na articulação da bacia, ok? Soltando o peso do corpo, você vai literalmente aprofundar no adulto em torno de 5 centímetros do tórax, que é mais ou menos a porção que a gente precisa, tá? De profundidade. E não preciso fazer tanta força. Eu vou então fixar na minha frequência. Se eu tenho que fazer de 80 a 100, por exemplo, se eu vou fazer somente compressões rápidas, não vou fazer ventilação, respiração boca a boca, em algumas situações, eu vou prezar então de fazer em torno de uma e meia por segundo, tá? Então a gente tem aquela frequência ali do relógio. Se eu fizer na frequência do relógio a massagem cardíaca, é claro que eu vou fazer só 60 por minuto, eu preciso fazer mais rápido. Então eu preciso ser mais rápido que o tempo do relógio. Lembra disso, ok? Vamos lá. E algumas recomendações importantes, então, em relação a adultos, crianças e bebês. Tem algumas diferenças em relação à força, em relação à posição e em relação também à quantidade de vezes. Nos adultos, eu tenho que fazer uma força para aprofundar 5 centímetros do tórax, e o padrão, quando eu tenho 1 ou 2 socorristas que sabem o que estão fazendo, é fazer 30 massagens e 2 ventilações. 30 massagens, 2 ventilações. Esse é o padrão, ok? Se for criança, professor, ou bebê, na criança, o mínimo 1/3 do tamanho do tórax, que tem que ser literalmente comprimido. Se for uma criança um pouquinho grande, mas não tão grande quanto o adulto, vou fazer com um braço, tá bom? Um braço somente. E no caso dos bebês, eu também vou fazer em torno de 1/3 ou mais ou menos 4 centímetros ali de profundidade quando eu faço o esforço para fazer a massagem cardíaca, ok? Mas como é um bebê, eu posso fazer ele literalmente aqui, deitado sobre um braço, e eu vou fazer com 2 dedos, tá? Massagens rápidas, ou eu vou fazer ele abraçado aqui em tórax e eu vou fazer com os 2 polegares. Então, no bebê, eu vou fazer o esforço com os polegares ou com 2 dedos. Na criança um pouquinho maior, eu vou fazer com um braço, a mesma movimentação, só que com o braço, a mesma posição. E o adulto, a posição maior, com os 2 braços, ok? Literalmente para fazer esse esforço todo. Então, no adulto e na criança, nós vamos fazer 30 por 2, né? E quando eu tiver criança e bebê com 2 socorristas treinados, sabem o que estão fazendo, vai fazer 15 por 2. Essa é a única diferenciação e esse é o protocolo mais atualizado, ok? O socorrista, ele deve, tá bom? Nessas situações, realizar as compressões sempre na frequência 100 a 120 ali por minuto, comprimir uma profundidade em torno de 5 centímetros, principalmente no adulto, permitir o retorno total, então uma vez que ele comprimiu, ele permite o retorno e volta, tá? Não vai ficar tirando a mão do tórax, vai encostar, vai literalmente fazer as pressões e deixar o tórax voltar. Minimizar as interrupções, então minimize todas as interrupções que tiverem, então não pare de fazer a massagem cardíaca e ventilar adequadamente 2 ventilações após cada 30 compressões em média, se tiver 2 socorristas, ok? Professor, eu estou sozinho, preciso fazer literalmente a ventilação, a respiração boca a boca? Se você não tem proteção, eu indico não fazer, faça só a massagem rápida, tá? Por quê? Porque você não sabe se aquela pessoa tem alguma doença. E aí ela pode transmitir alguma doença para você porque você não tem nenhum dispositivo para evitar refluxo ali de vômito, sangue, por exemplo. Então, para evitar esse tipo de situação, faça só a massagem e aguarde o serviço de emergência chegar ali, porque você já chamou antes de começar a fazer a massagem. Ok? Beleza? O que o socorrista não deve fazer? Comprimir uma frequência menor que 100 ou maior que 120. Então não pode ser tão rápido nem tão devagar, ok? Comprimir uma profundidade menor, por exemplo, que 5 centímetros ou maior que 6 centímetros. Então também não posso apertar muito forte para comprimir muito ou comprimir pouco, que aí não vai fazer literalmente a compressão no coração para fazer a função de bomba adaptada manualmente. Apoiar-se sobre o tórax entre as compressões, então eu não vou apoiar sobre o tórax, deixar somente a massagem cardíaca efetiva, interromper as compressões por mais de 10 segundos, não posso fazer isso, e aplicar ventilações excessivas também não posso fazer isso, porque isso vai alterar o pH do sangue,
ok? Então, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Bom, é importante então, só para a gente relembrar, que os bebês a gente vai utilizar 2 dedos para fazer a massagem cardíaca, pode ser também nessa posição com os polegares. A criança eu vou fazer com um braço e o adulto, literalmente, eu vou fazer com os 2 braços. Então, para relembrar, adultos, uma frequência de 30 massagens para 2 ventilações com 1 ou 2 socorristas que sabem o que estão fazendo. Crianças, 30 para 2, 1 socorrista, 15 para 2, 2 socorristas treinados. E bebês, 30 para 2 também, 1 socorrista e 2 socorristas, 15 para 2 treinados, ok? Pessoas que sabem o que estão fazendo. Bom, nessa aula nós falamos sobre o item 2 do seu material, assistência de enfermagem, e falamos especificamente sobre a reanimação cardiorrespiratória, unindo informações que a gente viu na aula anterior sobre a parada cardiorrespiratória. Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.